Boa tarde. Então, gente, na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como calcular o tamanho médio de cristalito, tudo bem? Então, para quem utiliza, né, na sua pesquisa a técnica de difração de raios-x, já deve ter ouvido falar da equação de Scherer. E é através dessa equação que nós vamos calcular o tamanho médio dos cristalitos, tá bom? Muitas vezes o tamanho médio de cristalito é representado por TC, como está aqui, ou então por LD, ou então por DM, enfim. Então, o tamanho médio de cristalito vai ser igual à constante de Scherer, que como vocês podem ver aqui, toma vários valores, né? Vai depender da geometria dos cristais, mas via de regra nós utilizamos 0,91, ok? Então vai ser a constante de Scherer vezes o valor do comprimento de onda da radiação utilizada em nanômetros, ok? Porque nós vamos calcular o tamanho médio de cristalito em nanômetros, dividido pela largura a meia altura do pico de difração, tá? Que é muito referenciado, também muito chamado de FWHM, vezes o cosseno do ângulo de Bragg, tá bom? Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Quando nós obtemos os dados, né, o nosso gráfico de difração de raio-x, nós percebemos que a intensidade é em função de 2θ, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero calcular o tamanho médio cristalito de uma determinada reflexão posicionada em 2θ igual a 40 graus, o valor que eu vou utilizar aqui na fórmula não vai ser 40 graus, vai ser 20 graus, tudo bem? Então, sempre lembrar de dividir o ângulo aqui, né, esse ângulo que você vê aqui quando você plota o seu gráfico, por 2, tá ok? Então, vamos lá. Outra informação importante, tanto o valor de FWHM, né, que é a largura meia altura, quanto o valor de θ, que é o valor do ângulo de Bragg, eles nos serão dados em graus, tá bom? No meu vídeo, no vídeo que eu mostro como obter as informações quantitativas, né, utilizando o software Expert High Score, eu mostro para vocês como vocês chegam, mostro daqui a pouco, como vocês obtêm essas informações, e vocês vão ver que essas informações vêm em graus. Então, nós temos que passar essas informações para outra unidade, né, para radianos. E só quando nós passarmos o FWHM e o θ para radianos é que nós vamos colocar aqui, que nós vamos substituir nessa fórmula. E como é que eu faço? Como é que eu faço essa conversão, Isaura? É simples. Se, por exemplo, o seu ângulo θ, tá, é igual a 38 graus, então você vai multiplicar, se θ é igual, se 2θ, eu vou colocar 19, porque senão vai embolar a cabecinha de vocês. Se θ é igual a 19 graus, então nós vamos pegar esse 19, multiplicar por π e dividir por 180. E o resultado dessa conversão é que eu vou colocar aqui, tá? É que eu vou substituir aqui em θ, tá bom? Eu não vou substituir em cosseno de θ, eu vou substituir apenas em θ. E aí eu vou tirar o cosseno do valor que eu obtiver nessa conversão, ok? A mesma coisa eu vou fazer com beta, que é o FWHM, tá? Se, por exemplo, o meu valor de FWHM é 0,5628 graus, para eu passar para radiano, eu devo multiplicar por π, dividir por 180, e aí sim eu substituo no valor de beta, tá ok? Então, vamos lá. Vamos supor que esse material aqui é um material fase única. Para quem já assistiu o meu vídeo anterior, onde eu mostro como calcular, como chegar aos valores quantitativos utilizando esse software, sabe que esse material não é fase única. Mas aqui para esse exemplo, nós vamos supor que ele é fase única, tá bom? Então, eu vou até aqui em Report, Create RTF Report, e aqui eu vou clicar na opção Fancy, tudo bem? Aí nós esperamos um pouquinho, e olha só, eu obtenho essas informações. Aí o que a gente pode verificar aqui? Que eu tenho a posição do pico, a altura do pico, o FWHM, né, que é a largura meia altura dessa reflexão, o espaçamento interplanar e a intensidade relativa. Então, deixa eu ver se coloquei aqui para vocês. Sim.
algo que eu gostaria de passar para vocês é que nós devemos trabalhar sempre com as maiores intensidades relativas, ou então sempre com as intensidades mais bem ajustadas, ou como a gente fala no nosso linguajar, né, mais bem fitadas. Isso caso você tenha realizado o refinamento. Tá? Então, não realizou o refinamento, né, o refinamento pelo método de Rietveld, obteve seus dados quantitativos só aqui utilizando o software, né, o Expert High Score. Então, trabalha sempre com as intensidades mais, com as reflexões mais intensas, tudo bem? E aqui, olha, nessa coluna intensidade relativa, ele vai te dar, o software vai te dizer quais são as intensidades, quais são os picos mais intensos. Então aqui, para esse exemplo, eu escolhi trabalhar com os 3 picos mais intensos. Esse pico aqui, onde a intensidade relativa é 100%, tá ok? Então, esse pico está posicionado em 2θ igual a 38,2313 graus, tá ok? E o FWHM dele é 0,5628 graus. Aí eu coloquei já aqui numa planilha, vou trabalhar com essa reflexão, tá ok? Cuja intensidade relativa é a maior. Aí eu coloco aqui, separei aqui a posição 2θ desse pico e o FWHM, tá? Vou trabalhar com mais 2 dados, tá? Tirar uma média aí de 3. Então, vou trabalhar com a segunda maior intensidade relativa, que é essa aqui, correspondente a 88,38%. Na posição 2θ igual a 40,3912 e o FWHM é 0,4093. E vou trabalhar com a terceira intensidade, a terceira maior intensidade, né? Que é essa daqui em 72,78%. Nessa posição, corresponde a essa posição de 2θ com esse FWHM. Então, coloquei tudo aqui separadinho nessa minha tabela, tá ok? Beleza. Agora, vamos voltar para a fórmula. O que eu vou fazer agora? Eu escolhi trabalhar com 3 intensidades, ok? Então, eu vou calcular o tamanho médio de cristalito para cada uma dessas intensidades, ok? Então, olha só. A primeira, intensidade relativa a 100%, tá? É a maior intensidade, pico mais intenso. Equivale à posição 2θ igual a 38,2313 graus, tá ok? E o FWHM igual a 0,5628 graus. Antes de mais nada, o que a gente não pode esquecer? Que quando eu for colocar esse valor aqui, esse 2θ na equação de Scherer, eu tenho que dividir ele por 2, tá ok? Então, 38,2313 dividido por 2 é 19,11, tá? Vou trabalhar só com 2 casas decimais, 19,11 graus, ok? Então, é esse 19,11 graus que agora eu vou transformar para radiano. Como é que eu faço isso? Eu multiplico por π e divido por 180 graus. E esse valor é o que eu vou colocar aqui em θ, tá ok? E eu vou tirar o cosseno desse valor. E o FWHM? Eu divido por 2? Não, você não divide o FWHM por 2. Você só transforma ele para radiano. Como? Multiplica ele por π, divide ele por 180, coloca esse valor aqui, substitui esse valor em beta. E o valor e o comprimento de onda? Aí varia. Se você lambda, né? Varia. Se você utilizou um anodo de cobre, que foi o meu caso, eu vou colocar o valor do comprimento de onda do cobre em nanômetros, que no caso é 0,154056, ok? Então, eu vou utilizar o comprimento de onda do anodo em nanômetros. E o K, como eu já falei para vocês, via de regra, nós utilizamos o valor de 0,91 graus, perfeito? Então, eu não vou fazer esse cálculo, mas eu coloquei aqui só para demonstrar para vocês, como nós estamos trabalhando com 3 intensidades, para cada uma dessas intensidades eu vou calcular o tamanho médio de cristalito. Então, eu vou achar o tamanho médio de cristalito relativo à intensidade X, né? A intensidade Y e a intensidade Z. Então, na verdade, eu vou obter o tamanho médio de cristalito X, Y e Z, tá? Tamanhos médios de cristalito diferentes. Aí, o que eu faço agora? Eu vou somar, vou tirar uma média desses, vou somar os 3, né? Dividir pelo número de observações, tá? 3. E aí eu tenho uma média, tá? Um tamanho médio de cristalito W, digamos assim, que vai ser o valor que eu vou utilizar no meu trabalho, tá ok? Então é isso, eu fiz um vídeo rápido, espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários, tá bom? E assistam, para vocês entenderem como eu cheguei aqui nesse relatório, assistam o meu outro vídeo, onde eu ensino a obter dados quantitativos utilizando esse software, sem precisar refinar, tudo bem? Qualquer dúvida, deixem no comentário.